A partir de agora, está no ar... Na Onda da Tecnologia. Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Na Onda da Tecnologia. Hoje temos aqui a presença da nossa coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Unibrasil, que vai falar sobre um assunto extremamente importante, que eu já faço a pergunta para você, ouvinte. Você é turista ou você é peregrino nesse nosso mundo, nesse nosso cotidiano? Também estamos aqui hoje com a presença do professor Mauro Kummer, coordenador do curso de Engenharia de Produção. E também, esse que vos fala, Fernando Felitti, coordenador do curso da Engenharia Elétrica do Unibrasil. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos nesse programa, de realizarmos esse programa através da gratidão aí ao nosso magnífico reitor, professor Sérgio Ferraz de Lima, a professora Lilian Ferrari, a nossa pró-reitora acadêmica, a professora Maura, coordenadora do jornalismo, o Rogério, responsável aqui pelos estúdios de rádio e TV, ao João, nosso operador, ou também o nosso programador, produtor de som, e é óbvio, também ao nosso estagiário, o estudante do curso de jornalismo, o Alexandre, que nos propôs também esse tema muito interessante. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar essa ideia, Qual seria o nosso grande objetivo hoje? Debatemos um pouco a questão da influência do uso muito intenso dessas tecnologias que todas estão à nossa volta com o nosso mundo e com a realidade da nossa vida. Nós vamos passar nessa nossa vida como turistas ou como peregrinos, Então, quem definiu muito essa, vamos dizer assim, essa metáfora, essa analogia, foi Zygmunt Bauman, que utilizou exatamente essa visão. Se você viaja como um peregrino, ou seja, como você busca algo existencial na sua vida, ou se você está indo mais porque lá é um local bom, um local interessante, para se viver. Então pense um pouquinho antes da gente começar a aprofundar esse assunto. Eu gostaria agora já de passar a palavra para a nossa convidada, a professora Graciela, para falar um pouquinho sobre ela, sobre a sua formação e o curso a qual ela coordena. Primeiramente, muito obrigado pela presença, professora Graciela. Eu que agradeço, Fernando Felitti, pela oportunidade. Parabenizo por esse programa, Obrigado. Que já está tão consolidado. Nossa, quem dera, professor Mauro? Isso aí. Digo do meu contentamento de ter aqui para dialogar o professor Mauro. O Alexandre está de parabéns pelo tema trazido de tamanha relevância para pensarmos nas questões humanas contemporâneas, de modo importante também no contexto educacional. Eu sou professora Graciela, coordeno o curso de psicologia, fiz o meu mestrado, meu doutorado na área de gestão. Tenho também um percurso pela área de psicopedagogia, especialização na área. Queria comentar brevemente que, felizmente, o curso de psicologia completa 10 anos. Juntamente estamos comemorando os 10 anos da Escola de Saúde. É um curso que já tem uma história importante dentro do cenário de Curitiba, região metropolitana, mesmo com uma vida relativamente curta. Já conquistamos a nota 4 nas avaliações do MEC. Parabéns, viu? Olha só. Pois é, eu estou aqui impressionadíssimo. Muito bem, exatamente. Vamos saber, vamos comer bolo? Vamos. Comemorar 10 anos, 10 isso anos. mesmo, verdade. Isso. Parabéns, professor. Somos estrelados também no Guia Abril, Muito bem. 3 estrelas. Vamos ver como seremos contemplados esse ano. E o nosso curso tem um diferencial de trabalhar com muita profundidade, tanto o enfoque da atuação do psicólogo em saúde, damos ênfase para a saúde pública também, como atuação em consultórios, atendimento clínico individual, e atuação institucional na área de saúde do trabalhador, gestão de pessoas, psicologia também institucional, tudo contribuindo para que as pessoas estejam melhores durante o seu tempo de trabalho, até porque hoje o trabalho é um dos protagonistas
do nosso tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante. E é por isso até, professora, que nós trouxemos você aqui, porque a nossa preocupação, nós enquanto professores, né, eu estou falando em nome dos colegas que poderiam, né, até dizer com mais até veemência isso, a nossa dificuldade em encarar e entender melhor o nosso jovem, o nosso estudante, né, que nós como coordenadores e também professores. Nós temos essa dificuldade em nosso dia a dia de aula. E aqui, sem ser hipócrita, nós todos sabemos que todos os professores têm essa dificuldade de enfrentar uma sala de aula onde os ouvintes, né, que estão cada vez mais turistas, né, se a gente considerar essa analogia do Bauman, e em prestar atenção na aula. E nós também de retermos essa atenção. Então é claro que essa questão, esse problema tem que ser compartilhado. Né, compartilhar com nós, professores, temos que mudar nosso perfil, nossa postura e tentar trazer o aluno para a realidade, explicando, né, temas como esse. Dizer, olha, aluno, você não pode ser turista aqui na sala de aula. Você tem que ser um peregrino, você tem que vir aqui em busca do seu conhecimento. E aí, em cima disso, né, professora, a gente queria, né, te perguntar, né, que é uma grande preocupação, né, a psicóloga, né, ou psicólogo, profissional de psicologia, também tem a sua atuação na área educacional, né, que é o psicopedagogo, né, e que poderia e deveria nos ajudar muito, né? E já que nós estamos num programa onde envolve a parte de tecnologia, também poder entender melhor essa situação. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa sua dificuldade que você tem também, assim como nós, né, coordenadores de cursos das engenharias, da nossa escola de engenharias, como vocês estão trabalhando isso com mais até, digamos, facilidade na compreensão do que nós engenheiros, né? Eu queria primeiro, assim, trazer um pouco de distanciamento do tema central e partir um pouco para questões de contextualização, mais ligado ao nosso momento sócio-histórico. Certo. Então, o capitalismo já se consolidou há muito tempo, mas nós temos marcas muito específicas do capitalismo das últimas décadas, de uma lógica que nós partíamos do início do século passado, 1930, dentro de uma proposta mais taylorista de produto único, oferecido o famoso Ford T. Nós vamos para uma perspectiva hoje toyotista, junto com gestão da qualidade, que traz um imperativo de Kaizen, de melhoria contínua, de processo melhoria contínua das pessoas. É verdade. E que, junto com isso, traz os grandes paradigmas de competências, de entregas contínuas. E esses nossos jovens, eles nascem e crescem nesse contexto com pais imersos dentro dessa lógica. Primeiro, uma lógica da entrega contínua, de melhoria contínua. Em paralelo com isso, um jovem que muitas vezes quer fazer um movimento diferente do que ele historicamente vê construído. É aquela lógica que nós falamos até de geração Y, X, Y, Z. O X que nascia e ficava numa mesma empresa uma vida toda, anos e anos. O Y que já consegue fazer uma movimentação mais voltado para si. E o nosso jovem de hoje, que ele coloca muitas questões em relação ao modo como seus pais viveram e tentam encontrar lugares para eles nesse campo institucional, no campo de relações familiares, no campo de relações do trabalho. Quando você acaba de perguntar conhecer uma pessoa, a primeira pergunta que surge, o que você faz? Então, a nossa identidade está muito atrelada a isso. E o jovem que chega até nós, desde a adolescência, dentro de uma lógica utilitarista, o próprio vestibular já traz isso. Para que você serve? O que você vai dar conta? Então, você já cria alguém que é um fim e que não é um meio. Existe todo um incentivo no turista em construção. Aí até aproveito, né, professora, a fazer esse gancho, né, essa analogia com o que o Bauman diz, que ele diz que o peregrino é aquele que não é o destino em si, mas o caminho. Exatamente, aí ele tem que curtir, é o percurso. Né? Então é isso que a gente está, até bom a professora ter comentado, porque é isso que a gente tem que entender, qual é o perfil desse aluno que chega aqui numa faculdade, que já vem com algumas ilusões quanto à questão do ensino médio, que ele era tratado de um outro jeito, que a faculdade tem que ensiná-lo a trabalhar já de um outro jeito para prepará-lo para o mercado, que é bem isso que você comenta, né, professora? Essa é uma questão bem interessante, porque nós nos deparamos com um jovem, né? Eu espero que eu esteja correto nas minhas colocações aqui, mas em que ele sente uma dificuldade inicial, porque ele é tratado com bastante liberdade e nós esperamos dele autonomia, né? Dele ser o protagonista
da sua vida, que ele, digamos, começa, não que ele não tenha tido uma vida anterior, mas que ele começa uma nova vida num novo ambiente. E isso é complicado, né? Porque eles esperam que nós, professores, muitas vezes sejamos aquele mesmo professor de segundo grau, né? E eles estão limitados em termos de experiência, à experiência que eles vivenciaram. Eles não tiveram outras experiências. Então isso é um pouco conflitante. E ele traz hoje também uma bagagem muito importante, que é uma apropriação de tecnologias, mas num sentido restrito dessa apropriação de tecnologias, que é voltado na questão das mídias sociais, né? E isso remete eles, eu vejo, dentro de um contexto que aumenta mais ainda o nível de ansiedade. Né? Ele entra num momento que ele não sabe direito o que é, ou ele ouviu alguma coisa de alguém, quando ouviu, né? Porque também parece que as experiências passadas e vivenciadas por outras pessoas não contam, mesmo que seja um jovem com uma diferença de 1 ou 2 anos. Né? Sabe? As eras já se distanciaram muito, né? Então, alguém com 17 anos e outro com 18 são 2 pessoas totalmente diferentes, que curtem coisas diferentes, que falam gírias diferentes e por aí vai. Né? As gerações mudaram num ritmo muito, muito intenso. Então, essa preocupação da ansiedade, né? A tecnologia, né? E isso remete o jovem hoje, talvez, a pensar em se apropriar tudo, mas pelo menos desse lado social. Esse tudo que nós, professores, talvez queiramos seja o tudo no cálculo, lá na física, falando das engenharias, né? Uhum. E aí é aquela história que a gente diz, assim como é peregrino ou turista, conhecimento ou informação. Né? Então, para nós, professores, né, professora, nós pensamos que nós queremos passar conhecimento, mas ele só quer informação, ele só quer, né, como a gente diz lá, né, que o percurso é tão importante quanto a chegada para o peregrino. Para o turista, ele quer chegar lá super rápido, se pudesse ir num, né, ultrassônico ali, para a Lua rapidinho, ir lá, tirar foto, mostrar para todo mundo e voltar. Mas né? Talvez seja até uma questão não do que ele quer, é o que ele dá conta. Aí a parte do que o Mauro trouxe, a própria ansiedade... É verdade. Não permite com que ele dê conta do entrar em contato com o não saber. E entrar em contato com algo que precisa do movimento para depois se materializar, que é um conhecimento consolidado, que é dominar algo que até então ele não domina, exige muita confiança para conquistar. E nesse interim, né, nesse descolamento, o aluno ele se esquiva, ele se distancia. Então, não é que eu não dou conta de entender nessa complexidade o conteúdo que o professor traz. É que tem demanda emergencial, minha namorada precisa que eu dê uma assistência, que eu fale com ela. Ou meu amigo está passando por um momento difícil, teve uma decepção. É exatamente um jeito de se esconder de algo. Conta algo de uma geração, mas conta algo também do não dar conta dessa profundidade, considerando as questões momentâneas diante de respostas que não se tem. Entendi. Interessante isso também, né? Porque esse argumento é sempre remetendo a uma outra pessoa, mas não é ele, né? Nunca é a responsabilidade dele. Né? É uma dificuldade exatamente de tomar posse e protagonizar a própria vida. E a responsabilização é sempre do docente, que poderia dar aula show, que poderia diversificar mais as estratégias de ensino. Mas nós sabemos que as grandes produções teóricas, que partem de um concreto para uma abstração maior, de uma tese, de produções de artigo, demanda realmente você uma leitura mais detalhada, aprofundada, claro, uma segunda leitura, uma escrita. Né? E não uma informação, né? E não uma informação, é transformar em conhecimento. Eu comparo com essa questão de ficar, né? Os jovens hoje ficam com alguém. Por quê, né? Porque eles têm medo, né, de investir em uma relação. Porque é aquela história, será que eu vou perder de estar com os amigos, em estar em lugares, eu vou estar preso? Então, assim, isso que você comentou, professor, é realmente a realidade. Porque é isso que a gente percebe que o jovem tem, esse medo, né, de ou querer investir em outras coisas, que não ficar ligado a uma coisa só. Ele não ir mais a fundo.
né? Então, talvez seja isso a questão de ficar com alguém e não assumir o relacionamento. Ou, às vezes, o receio até de entrar em contato que, efetivamente, ele não dá conta daquele tamanho proposto para o momento. Certo. E aí, se ele não se compromete... Não é porque ele não dá conta, o rótulo histórico aí trazido e o receio, todos fogem do lugar de rotulado de burro, de incapaz, de incompetente. No contexto do trabalho, incompetente. Então, não é que eu sou burro, que eu não dou conta. Simplesmente eu não dou atenção. Então, eu me movimento para o WhatsApp, eu me movimento por um e-mail que trata de outro tema, ou eu, como tem aquele ditado popular, cubro um santo e retiro descubro outro, e descubro o outro. E aí... durante o conteúdo de uma matéria, eu estou dando atenção para outra. Entendi. E aí a gente lembra do que falou Albert Camus, né? Que ele diz da vergonha moral. Né? Então, se achar pequeno, né? Então, o Camus diz que ele ficou com uma vergonha uma vez, que ele foi preencher uma ficha, que ela perguntava a profissão da mãe dele, que era faxineira. Entendeu? Então ele ficou com vergonha. Então isso é aquela história de sentir-se menor do que o ideal. Exatamente. Eram duas vergonhas, né? A primeira que ele sentiu da mãe. Da mãe. E a segunda que ele sentiu de sentir vergonha da mãe. Né? Vergonha, que era uma coisa mim, né? Mais interna que a tal da vergonha moral. Na onda da tecnologia. Hoje nós estamos falando sobre ser turista ou ser peregrino em nossas vidas, tanto nas nossas de professores, quanto nas dos nossos alunos que nos escutam, dos profissionais, das pessoas em geral que também estão nos ouvindo, nossos caros ouvintes. Então, estamos aqui na presença da professora Graciela Faria, nossa coordenadora do curso de Psicologia, e a gente quer retomar esse assunto, nossa segunda parte, nosso segundo bloco, comentando, então, algo mais direcionado aos nossos alunos e à nossa sala de aula. Então, por exemplo, né, a modernidade líquida. Hoje nós estamos vivendo exatamente nisso, né, onde tudo é fluido, tudo é volátil, e também nas relações humanas, né, mas nós vamos puxar um pouquinho para o nosso lado, né, onde a gente já falou um pouquinho sobre a diferença entre conhecimento e informação, onde hoje tudo parece ser informação e os nossos alunos não têm nem tempo, nem muita vontade em adquirir esse conhecimento, em curtir, né, exatamente essa dificuldade que surge no dia a dia em termos de ler mais, em questão de se aprofundar nos assuntos. Então, como a gente sabe, né, a gente fazendo essa nossa analogia, o turista vive indeciso, ele não sabe para onde ele vai, porque ele vai, né, querer cumprir aquela história do enxame lá, né, aquele efeito enxame, que ele quer estar junto ali, não interessa o quê. Então, o saber tecnológico, ele é muito mutante, né? Então, esquecer é menos importante do que aprender. Então, aí o nosso lado, e aí a minha pergunta para a professora Graciela é isso, né? Quer dizer, a universidade ensina a resposta e esquece de, né, ensinar a pergunta. Então, em cima disso, professora, o que nós, professores, pobres professores dos cursos de tecnologia, né, das engenharias, devem fazer para essa situação? Antes de mais nada, eu diria que o processo de ensino e aprendizagem é um processo de corresponsabilização. Existem também questões importantes que precisam ser pensadas da ensinagem. Até esse programa é proposto por vocês com esse enfoque para gerar essas reflexões. Sem dúvida. Mas muitas vezes são questões também do outro lado, do aluno também se movimentar, se protagonizar, se colocar disponível para esse movimento da informação e conhecimento. Eu compreendo que uma das estratégias muito propícias, não entendo muito bem como aplicar, em uma disciplina de cálculo, uma disciplina de geometria analítica, mas na área de psicologia, na área de ciências humanas, é um pouco mais simples, que é um grande convite para que os alunos eles se movam a partir de uma criação de uma problematização. Ao invés de trabalharem com conhecimento pronto, você vai trabalhar com a geração de indagações, de questões que partam deles mesmos, que pode ser até do empírico, mas que não vai ter como fim a experiência deles, que vai passar por uma movimentação do conhecimento científico. Considerando isso, eu tenho usado uma estratégia
já há alguns anos que funciona muito bem. Oba, conta pra gente. Conta pra gente, professora. Quando eu me tornei professora, já há 15 anos atrás, eu usava a tradicional estratégia de seminários. Mas eu percebia que acabavam se tornando inócuos, porque acontecia muito mais uma reprodução do que a produção de um novo conhecimento. E os alunos não escutavam os demais, que estavam ali trazendo o conhecimento científico produzido até o momento. Ele não se sentia ator e parte dessa construção. Eu vou te dizer que isso aconteceu comigo esta semana ainda. É incrível. Olha, só com você, continua. Só com você, professor. Comigo também, claro. Mas eu acho que o ouvinte precisa saber disso. Ele precisa. Acho que pode ser, mas pode experimentar e funcionar. Até que eu li, há alguns anos, um texto do Rubem Alves que se chamava Só Aprende Quem Tem Fome. Uma entrevista que ele concedeu para a revista Escola, já antigo, 2005, 2006. E foi uma inspiração para mim quando ele trouxe uma fala que tocou em algo que eu já sabia, que o que nos move é exatamente o não saber, a incógnita. E que existem duas grandes maneiras do aluno aprender. Através da caixa de brinquedos e da caixa de ferramentas. A metáfora dele para a caixa de brinquedos é tudo que é da ordem do aprender com o corpo inteiro e aprender se divertindo. Não precisa ser chato aprender. Forma lúdica, você diz, de forma né? lúdica, através de uma brincadeira, dessas estratégias. E outro ele dizia que era a caixa de ferramentas. Então, tudo o que vai ter alguma utilidade prática, que eu entendo o sentido de estar aprendendo aquilo, e não, enfim, em si mesmo. Você precisa fazer dessa maneira, porque é dessa maneira. Então, quando você contextualiza, você coloca dentro de um contexto histórico, dentro de um apontamento para uma consolidação de uma competência, algo útil para a atividade profissional, aí levando para o meu contexto, porque ele falava mais do ensino fundamental e médio, o aluno supostamente teria mais fome. Então, eu tenho trabalhado muito tentando abrir apetites. Nem sempre eu sou tão efetiva. E qual a minha estratégia? Ao invés do seminário, eu tenho criado fórum de diálogos. E a tarefa dos alunos é gerar questões, que não são perguntas. Entendo. A pergunta tem uma resposta pontual no texto. Certo. A questão aponta para uma questão maior, histórica, e que a lacuna fica. Então, um exercício de ensinar o aluno a lidar com o não saber, porque ele não se apropria do conhecimento e fica na informação, porque ele não sabe como traçar esse percurso. Talvez ele tenha necessidade de guia para se tornar peregrino. Com certeza, né? Não, mas, e faz parte do nosso trabalho também. Exatamente. Mas esse é o nosso trabalho. É isso aí, porque o peregrino é exatamente a pessoa que vai buscar as respostas, né, que estão muito interna dele. Ou seja, ele tem a pergunta. Ele tem. É interna dele, ele tem essa pergunta. Né? Agora, diferentemente do turista. O turista não tem a pergunta. Isso. Ele nem sabe. Ele tem o objeto de lazer, de consumo dele. E aí, quando a gente remete isso para a questão da educação, fica bem interessante, né? Muito. Se a gente pensar lá no aluno que não leva o caderno, mas leva o celular e daí ele tira foto do quadro. Entendeu? E aí bacana. E será que ele vai ler o texto depois ou vai ficar com a foto? De jeito nenhum, né? E que nem você sugere lá uma discussão, um estudo de caso, né? E tem aluno que, de novo, não leva o livro ou não traz o material. E aí ele vai tirar a foto do livro do colega aqui do lado, né? Acabou levando. E fica uma coisa assim, muito rasa. Sim. Né? Sem muito profundidade. Sem conteúdo, sem envolvimento. E desculpa. Não, imagina. Eu ia dizer que o conteúdo fica preenchido pela foto. Então, não tem algo ali sem preenchimento para fazer um movimento. Não, eu vou escutar a fala dele, toda a construção do início ao final. Ou eu vou me movimentar para preencher de uma outra maneira, lendo o texto por inteiro. A foto parece que já traz um apaziguamento, pelo menos da ansiedade do compromisso com aquele conteúdo. Então, agora eu posso ficar disponível para outras questões. E aí me retrata, né, me remonta, aliás, a questão do turista, né? Então, me desculpem os japoneses que estão ouvindo, mas aí lembra aquele famoso turista japonês, e não é, né, o atual, mas de alguns anos atrás, que ele... Todos os japoneses, atual é o chinês. O atual chinês, exatamente. Que o japonês, ele tinha lá a sua câmera, até porque quando o celular nem tinha câmera ainda, ele tinha a sua câmera ultra, hiper, mega, e a preocupação
motivação dele era tirar fotos de todo tipo, né, para depois mostrar, ou para até ele guardar e ter, só que ele se esquecia mesmo de sem curtir. entender o que ele estava fazendo. Exato, exatamente. E o tempo de curtir, quer dizer, chegar lá numa vista maravilhosa, ele tirava foto, mas ele não parava, respirava fundo, contemplar, ouvir o silêncio, ouvir um barulho de aves ou alguma coisa do próprio vento. As cores, e é isso que eu percebo, é a analogia que eu vejo do nosso aluno, que ele fica lá assistindo aula, mas com o celular na mão e teclando o tempo todo no WhatsApp, tentando prestar atenção e tirando foto do quadro no momento que eu falo, pessoal, isso é importante, ele vai lá tirar foto. Mas de repente lá em casa ele vai olhar aquela foto e falar, mas que era isso mesmo e era tal. De qual texto, né? De qual conteúdo. Não, isso o professor falou que vai cair e tal, mas veja, ele não está no contexto, né? Não. Então é aquela história do turista. Então, ele está vivendo pela metade, sempre parcelado, multifacetado. Quando está quando está dentro de um contexto, está totalmente antenado, direcionado para aquele outro contexto. Então, nunca consegue integrar as experiências. Eu escuto aí de modo recorrente, já escutei de pacientes, escuto de pessoas. Eu não vi os meus filhos crescerem, eu não sei como foi isso. Ele já está com 20 anos. Exatamente porque não teve um percurso de caminhada, como nos ensinam, dentro do movimento arcadista, foi até recuperado pelo Rubem Alves, o tempo foge, tempos fugem, então, carpe diem, vamos escolher o dia, usufruir de cada momento, usufruir desse momento único que eu estou com o professor e que aquela questão só vai surgir, uma indagação que pode me gerar uma produção intelectual maior ou até um crescimento pessoal, porque aquele professor tocou naquela questão ou um colega trouxe um comentário. Algo que me incomoda muito no contexto de sala de aula é a desconsideração de alguns colegas pela produção dos outros, através de uma indagação, através de uma pontuação. E isso é muito rico, porque gera algumas possibilidades de criarmos conceitos a partir do que o outro traz de uma situação que ele vivenciou, a partir de uma outra leitura. E poderia ser um modo de instigá-los, mas nem sempre funciona assim. Mas é dessa forma, né, professor Mauro, que a gente, né, nessas conversas, que a gente tenta achar uma saída e não nos entregarmos, né? Não. Até porque isso que está acontecendo hoje com o ser humano. Ele está esquecendo dessa questão de que o importante é você curtir o momento, você construir tua vida, e aí nós vamos para aquele assunto que é triste, que é a depressão. Né? E depois o suicídio, que é o pior. Então, é isso que é importante. Nós também somos protagonistas na questão de tentar resgatar o provável, né, depressivo. Né? E tem acontecido muito com os jovens. Né? É o que eu ia comentar. Né? Parece que os desdobramentos desse quadro de ansiedade, quer dizer, está complicando tanto a vida deles, eles estão se tornando mais neuróticos, não sei, ansiosos, né? Tensos, desconectados, revoltados, críticos. Eles são críticos demais com a gente, né? A gente, graças a Deus, não lê, né, aquelas famosas redes, né? Então, todos os alunos, né, das salas de aula, eles têm suas redinhas de contato, né, no WhatsApp, seus grupos, e eles trocam mensagem o tempo todo. Então, se você falou alguma coisa, olha, pessoal, vai valer só 2 a prova, a nota e tal, eles já saem, né, mas não é muito diferente do que eles recebem. Né? Eles recebem cobrança. Sim, é verdade. Então, num sistema que tem essa perspectiva de foco em resultado, eles já passaram pelo médio, pedindo que eles fossem resultado, não que eles fossem meio ou tivessem um percurso. Persiste essa cobrança quando você vai se emancipar por parte de muitos pais, ainda esperando deles um lugar de resultado. E quem sabe eles estão apenas endereçando o que eles recebem numa relação para nós, professores. E o que eu percebo ainda é que existe uma certa redução na visão, uma redução própria do homem a uma questão econômica. Sim, né? Ou seja, só o dinheiro que importa. Uma lógica utilitarista, instrumental e não dialógica. Então, aquele aluno que está trabalhando, por exemplo, ele chega na empresa, ele tem lá, tem que cumprir uma meta aqui, né? E se eu não fizer isso, eu não vou ganhar tanto, né? E aí ele traz isso também para a sala de aula, porque o que aconteceu? Agora, recente, os alunos tinham que fazer um trabalho escrito, que era uma pesquisa, que eu gerei, todo o questionário, eles só tinham que aplicar, mas aí eles tinham que buscar a teoria, fazer uma comparação entre o que eles viram de prático com a teoria, fazer uma análise e concluir alguma coisa, né? E eu ainda disse, tudo isso é a teoria,
não foi de vocês. O questionário fui eu que fiz para vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Análise. E que então, isso é de vocês. Conclusão é de vocês. Essas duas coisas são de vocês. Né? E aí tem a apresentação. E aí entra uma outra coisa hoje, no jovem, que é aquela história do resolver na hora. Né? Então, eu vou lá, eu apresento, deixa que eu falo bem, eu dou um rolê ali, né? E livro a cara. E aí, o que aconteceu? Né? Eu disse assim, a apresentação vai valer menos. A parte importante é o trabalho escrito. Né? Dos quase 60 alunos, 20 apresentaram. 40 não quiseram. Por quê? Porque só vale um ponto, professor. É isso mesmo. E eles questionam muito essa questão. Isso não é nada e tal. Então, claro, diríamos, né? Quem são eles para saber? Mas a questão é essa, eles são imediatistas, eles não entendem, né, essa questão do peregrino. Só o de viajante. Sofrer porque o professor vai dar essa pouca nota, porque para frente, lá na frente, como um profissional, ele vai passar por isso, e se ele se revoltar, ele está na rua. Entendeu? Não, história, no mundo né? profissional não vai ter isso então, que existe. Ou que ele quer chance, não existe na educação. Férias, não existe nada disso. É uma dificuldade de lidar com frustração, de postergar a sobremesa, o que numa... Eu remeto a essa questão, é uma fala minha já de algum tempo, né, que eu falo do prazer imediato e o prazer futuro. O prazer imediato, ele está aí. Né? Você entra lá no WhatsApp, manda uma mensagem, vê um videozinho, dá risada, né? Ou curte, né? E o prazer futuro ele não consegue ver, mas o prazer futuro é o que vai dar sentido para ele. Que é um sacrifício momentâneo por algo maior. Aí, mas para isso é preciso ter essa construção de um grande sentido. Tem. E hoje muitos jovens têm essa dificuldade, isso fica muito esvaziado. Qual o grande sentido da vida, da existência? Onde eu quero chegar? A simples projeção dele, né? Onde você vai estar em 5 anos, em 10 anos, é algo que não pertence a eles. Não casa no mundo. Quer dizer, eles continuam sendo, né, os turistas, né? E aí essa vida vazia, né, professor Mauro? Sim. O que acontece? Ele não vê o fim, ele não vê o objetivo, ele só quer ser turista, ele quer curtir o momento, né? E ele não está construindo nada. Né? Ele não está nem se questionando o que está acontecendo com a vida dele. Não, ele está preso num paradigma, né, que é da coisa imediata, do momento, né, que é a história da efemeridade lá, do WhatsApp. Né? Você mandou uma mensagem, daqui a pouco você não lembra nem o que você escreveu, o que você postou, para quem. Né? Ou daquelas redes sociais que diz que apagam em, né, algumas horas. Essa ainda é 24 horas. 24 horas que você postou. Já tem um nome isso que depois a gente lembra. Foi o último lançamento aí. De um grupo, né, que existe, que é isso. Tudo que você postar, vídeo e tal, 24 horas 24 horas depois some. Isso sim é a manifestação da sociedade líquida. Bem líquida, né? O Bauman continua, né? É raso, são as relações superficiais. Isso traz implicações, porque o que realmente nos traz um percurso aí de maior felicidade é a construção de relações sólidas nas áreas várias e podermos investirmos, fazer investimento é muito saudável e vai na direção da saúde mental. Investirmos em áreas variadas. Quando você não faz investimento em nenhuma área, o que te suporta, o que te apoia, o que te segura no momento de adversidade? E aí entra numa outra questão, né? De sala de aula de novo, né? Dessa semana que passou, eu propus aos alunos uma lista com 20 exercícios e eu ainda falei para eles, eu vou tirar pelo menos um aqui para a prova. Né? Vocês têm 10 dias, 2 semanas. Façam 2 exercícios por dia. Meia horinha você faz. Né? O que aconteceu? Na véspera, ontem ainda, eu perguntei, e aí, pessoal? Está acabando o prazo? Fizeram os exercícios? Ninguém fez. Absolutamente ninguém fez. Ninguém, zero, é incrível. Zero. Acontece muito isso. Isso me mostra o quanto o processo de aprender, ele está muito condicionado a um fator externo
e condicionada a um outro que movimenta o investimento, porque não tem um investimento que é interno, que é genuíno, que é o próprio processo de peregrinar para crescer a partir do saborear algo. Isso. É sempre a moeda de troca, horas complementares, a moeda, tudo de tem troca, que ter medalha, nota. Né? medalha. Eu chamo de filosofia do Mutley, lembra da corrida maluca e tal, que tinha um cachorrinho que sempre queria um biscoito canino, alguma coisa, uma medalha, né? Então é isso que tem. Na onda da tecnologia. Hoje falando sobre o ser, se esse ser ele é um turista nessa vida ou se ele é um peregrino. E para falar desse assunto um tanto complexo que você pode estar se perguntando, mas o que a tecnologia tem a ver com isso? E tem, é óbvio que tem, por isso que nós estamos conversando. Nós trouxemos a professora Graciela Faria, coordenadora do curso do Unibrasil de Psicologia, tá certo? E aí, né, vamos em cima de uma reflexão que nós todos fazemos como professores, né, que a universidade ensina a resposta e esquece de ensinar a pergunta. Né? Então aí a gente diz que o erro, né, do educador ou da educação atualmente é que nós ensinamos o conhecimento, mas o conhecimento em si, né, ou seja, a resposta, não faz sentido se eu não me apoderar da pergunta. Se eu não disser aqui, até agora, né, se fizer algum sentido. Então, em cima disso, professor, aí, né, já a nossa parte final do nosso programa, que óbvio, né, professor Mauro, vão ter outros capítulos desse assunto, nós vamos trazer outras pessoas para conversar, né, não só psicólogos, mas aí também até filósofos, pensadores e né, educadores também. A pergunta é essa, professora, as perguntas. E aí, onde está o Santo Graal, né? Onde está a resposta para nós, professores, para tentar mostrar aos nossos alunos que eles têm que ser peregrinos, pelo menos em sala de aula, né? Não vamos ser tão essenciais para a vida dele, quiçá nós consigamos levá-lo para ele pensar em ser peregrino na sua vida e não em sala de aula. Tomara que consiga, né? Tomara, né? Isso acho que seria o grande trabalho do educador, que o educador limitado em sala de aula, ele está limitado. E também ao aluno que nos ouve, como ele deve deixar de ser um tanto peregrino, né? Um tanto turista e mais peregrino. Então a pergunta é essa: que dicas você nos dá como para os nossos professores e para os nossos queridos, estimados ouvintes e alunos? Entendo que hoje nós temos aqui um diálogo, uma produção de uma série de questões a respeito, mais do que propriamente resposta. Vou tentar trazer alguns elementos, mas que ficam mais no sentido de reflexão, de experimentação por docentes e mesmo por alunos. Pensando nos docentes, eu entendo que a grande dica você já trouxe, seria o professor criar condições para que o aluno produza questões, para partir da incógnita e não partir do preenchimento. E aí o desafio, né, professor, seria como eu consigo, porque isso sim, claro que a gente já tem essa consciência de que nós precisamos fazer com que eles... Mas a questão é como é que a gente motiva-os para que eles façam esses questionamentos. Porque o grande problema, às vezes, é isso. A gente fala, pessoal, tragam questionamentos e tal, e eles não trazem. E aí a gente teria uma aula vazia, onde um ficaria olhando para a cara do outro, né? O próprio módulo de aula já traz essa característica. Nós temos professores que já conseguiram se organizar, trazendo uma proposta de aula dialogada. Ele vai trazendo as grandes problematizações e, a partir disso, o próprio aluno é expositiva dialogada, não é uma aula meramente expositiva, que já pode funcionar. O professor ele é tão provocativo que ele oferece um modelo de como também ser provocado e cria esse espaço. O próprio lugar do professor de não ser aquele que cobre tudo e que dá conta de tudo, que ao não saber diz, eu vou pesquisar, eu vou buscar conhecer, ou que diante de uma indagação do aluno, que é algo preciso, que o aluno pode ter acesso no momento, ao invés de se sentir ameaçado pela tecnologia, como eu escuto hoje colegas dizendo, colega confere tudo que o aluno confere tudo que eu falo em tempo real, olha, verifique para mim, eu não estou muito certa do que trata exatamente esse conceito na visão desse autor que você está me perguntando. Ele consulta e ele vai ler para toda a turma. Então, acho que o próprio desalojar do professor
para um outro lugar, que é o lugar de quem também se move pela incógnita e não tem problema de não saber e de não preencher tudo, já traz esse maior conforto para a relação do aluno com o saber e para a relação do aluno com o próprio professor. Então, eu penso que esse seria um dos caminhos. O outro, eu entendo que os professores eles podem ajudar os alunos a se tornarem mais peregrinos do que turistas, tentando trazer uma maior contextualização do sentido do que o aluno está aprendendo. Mas para que, professor, afinal, serve o cálculo de uma integral? Para que serve uma derivada? E muitos professores, infelizmente, não dão conta de prover nem sequer a resposta para uma dessas aplicações. Acho que é um exercício contínuo importante dos professores. Isso é muito trazer importante. Caixa de ferramenta. Isso é uma coisa que nós sempre discutimos. Isso, né? isso é verdade. Que o professor vai dar aula de cálculo, mas que ele contextualize. Em nossas jornadas acadêmicas a gente conversa muito. E é uma coisa interessante, né? Porque via de regra, o professor de cálculo, ele é um cara da área da matemática. A área da matemática, ela não está interessada na contextualização da física. Geralmente. Né? Ela, como ciência, o negócio dela é diferente do negócio da engenharia. Exato. Então, o professor de cálculo, ele fica meio avesso às questões da engenharia. O engenheiro talvez que vai ter que trazê-lo um pouco para esse universo. Exatamente. E aí entra aquela ideia do PBL, né? Isso, exatamente. Né? Que é aprendizagem baseada em problemas, em situações concretas. Essa nova filosofia de atuação em sala de aula do PBL. E também trazer isso para o profissional de ciências exatas, que é o físico, o químico, o matemático, em relação a nós que somos da área de tecnologia, né? Então, professora... Eu poderia trazer mais duas considerações? Com Temos certeza, tempo? com certeza. Ah, não, então tá bom. Vamos lá. Eu gostaria ainda de comentar sobre as nossas possibilidades. É claro que cada professor vai ter que respeitar o seu ritmo, de usar os recursos tecnológicos também nas produções dos alunos. Nós temos experiências bem-sucedidas no curso de psicologia, que é a produção de vídeos pelos alunos. Eles podem tanto partir de vídeos prontos e editarem para retratar um determinado tema e contar algo do conteúdo de forma científica a partir desses vídeos. E eu estou com experiência nesse semestre, que se vocês me convidarem eu volto aqui em outro momento para contar. Sem dúvida. Que é uma experiência na disciplina Psicologia e Trabalho, que eu pedi para os alunos construírem um roteiro de entrevista, o que já é uma competência importante para o psicólogo, e entrevistar trabalhadores a partir de um tema que cada um se responsabilizou. Então, um grupo vai falar de work lover ou workaholic, que é amantes de trabalho ou viciados em trabalho, como as pessoas se colocam, como que isso tem sido compreendido dentro do cenário institucional, organizacional. Outro grupo vai falar de burnout, síndrome do esgotamento profissional, outro sobre estresse no campo do trabalho. Então, acho que nós temos essas ferramentas que podem ser utilizadas para um maior engajamento dos alunos, porque eles já não têm a mesma característica que nós tínhamos, de tamanha tolerância à frustração. E não sei, para nós parecia até algo saboroso, fica lá se debruçar num texto. Eu aprendi história, debruçar em documentos históricos que nós limos para depois extrapolar. Verdade. Isso numa quinta série do ensino fundamental. Sim. Mas eles não foram exercitados dessa maneira, historicamente, na formação de fundamental e médio, e eles já chegam com esse funcionamento mais voltado para o aprender de modo mais dinâmico, mais interativo. E ainda considerando a proposta do Howard Gardner, que fala das inteligências, que eu acho que nós podemos usar enquanto estratégia metodológica, que é o conceito de inteligências múltiplas. Isso. Cada um tem em maior destaque um tipo de inteligência, embora tenha todos. Algumas pessoas são extremamente corporais sinestésicas. Elas precisam aprender não apenas ouvindo e falando, mas com o corpo inteiro em movimento. Por que não? Um exercício dela produzir um conceito com o corpo, ou uma dramatização, ou um teatro. Algumas aprendem mais categorizando, então tem a inteligência naturalista, que o Darwin é o ícone. A inteligência interpessoal, nós precisamos usar isso a favor, e fazemos isso muito, colocar as pessoas para produzirem em grupos. Sem dúvida. Nós temos muita coisa ainda para falar, muito por fazer. Em outro programa, professora. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença.
Esse assunto realmente ele não se esgota, né, professor Mauro? Nós vamos trazer em outros programas, os programas a seguir, mas eu gostei muito da sua proposta, para a gente falar um pouco sobre psicologia e trabalho, até porque também temos que falar sobre isso. Gostaria aos nossos muito. alunos. Não, já está convidado. Pode ter certeza, segundo semestre, né, nós teremos já um agendamento com você, professora. Então, queria agradecer bastante. Realmente muito divertido, como o professor Mauro havia comentado. Sem dúvida, e volto. Sem dúvida. Não, é um momento que a gente tem exatamente isso, né? O nome desse bloco a gente chama Conversa Longe do Teclado. Né? Por isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, por isso a ideia, né, do estudante Alexandre trazer isso para a gente. Qual era o objetivo maior, Conversa Longe do Teclado? É exatamente que as pessoas só conversam hoje, né, virtualmente em cima de teclados, do teu smartphone, do teu desk, do teu laptop. Então esse não, né? Esse é no cara a cara, olho no olho. É, né? ótimo isso. E o aluno se torna peregrino exatamente assim, parando primeiro para se localizar, qual turista ele está. Isso. Porque é um vício. É um paradigma que ele está preso. Está preso. Ele tem que ter essa consciência, né? Que nosso trabalho como educador, como profissional. Aqui a professora Graciela Faria, muito obrigado. A nossa coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Unibrasil esteve aqui. Professor Mauro Kummer, coordenador do curso de Engenharia de Produção, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos mais uma vez o Alexandre, o nosso estagiário que trouxe essa notícia, essa ideia, e também ao nosso querido João Pires, o nosso produtor de som, pelas vinhetas, pelas entradas dos programas e pela sua edição. Pessoal, até a próxima, caro ouvinte, muito obrigado. Até a próxima do programa Na Onda da Tecnologia. Acabamos de apresentar Na Onda da Tecnologia.